Verinha, por favor, pode fazer a leitura. Tá bem. O som está ligado, né? É do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição 121, Monturo. Eu penso que tem alguma coisa ligada com a página do Evangelho que vamos ler. Vamos. Nem presta para a terra, nem presta para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, em Lucas, capítulo 14, versículo 35. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Achei muito interessante essa parábola que ele faz. Terra e lixo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com a segunda, é possível fazer a adubação onde se faça necessário. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque eles desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas, propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Transformemos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância montou em torno de nós mesmos. Convertamo-lo em adubo da nossa terra íntima e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Eu considerei muito pertinente nessa comparação, né, que Jesus faz as nossas raivas, acho que as nossas tristezas, remorsos, enfim, o lixo que nós acumulamos dentro de nós, né, com essa palavra, né, o monturo. E nos dá maneiras de transformar essa miséria em lições, né, para nós. Então, o que ele deixa é isso, que nós temos que procurar fazer essa limpeza, esse amontoado de coisas que a gente carrega, e passar a ter mais coisas melhores no nosso íntimo, na nossa caminhada, na nossa jornada. Foi isso que eu aprendi do texto. Obrigado, Verinha. Mais alguém gostaria de comentar a lição? Ô, Mauro, Oi? a mim me reportou quando fala de semente, adubo, me reportou aquele momento do Evangelho onde o Cristo contou a parábola do semeador, né? Me reportei para lá, onde a semente cai, se cai em boa terra, se cai no pedregulho, se cai no espinheiro. E, por outro lado, quando falou também da persistência ali, lembrei, eu acho que foi Santo Agostinho, o Valdenir, que falou outro dia para nós, acho que foi Santo Agostinho, Valdenir, que você falou, que ele disse, ide e pregai o evangelho, e se for necessário, use palavras, foi isso? Foi ele? Francisco de Assis, isso. E me lembrei dessa passagem, parece assim que fez um encaixe, sabe? Me reportei para lá. Foi isso. Obrigado, Ida. E aí, nesse ponto, também dá para lembrar de Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Também. Obrigado, Ida. Eu achei muito pertinente essa fala, nessa mensagem que a Verinha nos trouxe, quando ele fala da reciclagem. Ele fala, assim, dos acúmulos dos nossos lixos morais, mas ele fala também da reciclagem. Ele fala da transformação desse lixo em adubo, em aquilo que vai fertilizar, né?
Então, nós precisamos, de fato, como a Íria falou bem, nos conhecermos para identificarmos esses lixos morais e começarmos o processo de reciclagem. Porque muitas pessoas se prendem somente ao lixo e ficam reclamando do lixo que ainda possuem, mas não se lançam ao processo da reciclagem. Então, assim, nenhum de nós veio ao mundo privilegiado. Todos nós vamos caminhando nessa jornada ao infinito em processos contínuos de reeducação e crescimento. Mas esse processo será feito por cada um de nós. Ninguém externo, ninguém fora do nosso íntimo será responsável por essa nossa transformação. Então, vamos botar mãos à obra, vamos buscar reciclar esse entulho que ainda estamos acumulando para que ele se transforme e nos transforme em algo melhor, em algo que possa dar frutos doces e múltiplos na seara do bem. Obrigado, Verinha, obrigado a todos pelos comentários. Vamos, então, fazer a nossa prece. Então, vamos pedir aí a nossa irmã Íria. Íria, faz a nossa prece, por favor. Abre seu áudio. Assim, de surpresa, sem avisar? Não, está na escala, está na escala. Tá bom, então vamos orar. Senhor Deus dos nossos corações, mais uma noite começamos a nossa aula e queremos agradecer e pedir a vossa bênção. Nos abençoe, Senhor, e permita que os nossos ouvidos sejam de ouvir, para que possamos entender melhor a Tua palavra, neste momento em que, a partir de agora, começamos a estudar. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Obrigado, Íria. Quem gostaria de fazer a nossa leitura, então, hoje? Isabel já está na sala aí? Bel, você pode ler para a gente? Onde é que a gente está? Desculpe, gente, mas eu estou tão perdido, você não tem ideia. Capítulo 10, item 11. Não julgueis para não seres julgados. Isabel, é a neve que está deixando você esquecida do item, Isabel? Não, eu botei até um negocinho aqui, mas eu não anoto mais, eu estou assim, muito desleixada, muito... Eu já não sou muito organizada agora, então ficou piorzinho. Então, vamos lá. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. De Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 2. 1 e 2. Esse é um trabalho hercúleo, que nós, pelo menos, vou falar igual o Valdenir, eu tenho muita dificuldade, porque nós ainda nos esbarramos aí com o julgamento fácil. Nós sempre temos algo a corrigir o outro, a apontar o outro na sua dificuldade. Quando, no verdadeiro trabalho, como disse a lição de hoje, tem que ser o olhar para dentro. Mesmo que a gente identifique no outro alguma falha, nós temos que buscar em nós o eco dessa falha, se ela ainda existe em mim. Porque, de novo, eu posso me modificar. O outro, eu não poderei modificá-lo. O máximo que nós poderemos fazer é ajudá-los no processo de transformação, sendo colaboradores, sendo amigos, companheiros, muitas das vezes esclarecendo um fato por um outro olhar, mas a decisão de mudança é do outro, é individual. Então, essa passagem aqui ela é muito, muito pertinente. E é uma grande dificuldade que arrastamos ainda. Nós temos muita facilidade em apontar o dedo, em acusar, e somos muito condizentes,
complacentes com as nossas próprias faltas, que é aquilo que nós temos que inverter a mão dessa análise, né? Temos que sermos duros conosco e sermos doces com o próximo. Diga, Verônica. Oi, está ouvindo? Sim. Boa noite aí para vocês todos. Você falou, né, que temos que ajudar, né, independente do que o outro, se o outro vai aceitar ou não, nós temos que fazer a nossa parte. Porém, eu te faço uma pergunta. Quando a gente ajuda, fala, orienta, mostra que a pessoa está errada, não é assim que tem que agir, e a pessoa persiste nesse erro, a gente deve parar de ficar falando, de tentar consertar, ou a gente continua a dar em cima dessa pessoa, vamos dizer assim? Verônica, nós temos sempre que persistir naquilo que é o correto. Mas temos que respeitar o limite alheio. Se não existe um momento adequado para voltar a tocar naquele assunto, aguardemos um momento. Ok? Então, de novo, você está fazendo a sua parte. A pessoa, como nós falamos aqui, ninguém muda ninguém. Então, apesar de você estar esclarecendo, apesar de você estar ali empenhada, né, em ajudá-lo, ele não consegue ou absorver aquilo que você está dizendo, ou ele não concorda, e ele tem todo o direito de não concordar. Então, se esses pontos de vista, se essas temáticas trazem mais conflito do que harmonia, é melhor, então, que a gente aguarde, né? Que a gente não fique fomentando ali a discórdia, mesmo sabendo que a nossa intenção seja de ajudar, de esclarecer, né? Mas se a outra pessoa não quer, a gente aguarda um melhor momento, porque sempre surgirá a oportunidade de nós prestarmos o auxílio que esteja ao nosso alcance. Diga, Valdenir. Tá, tudo. Duas coisas aí, Mauro. Primeiro é o versículo aí de Mateus. Eu sempre que leio esse versículo, eu me lembro daquele julgamento da mulher adúltera. Porque ali é uma lição fundamental para que aprendamos o valor do não julgueis. Porque eu me coloco sempre na posição da mulher adúltera. Estou no meio da praça e todo mundo com a pedra ao meu lado, né? O que eu gostaria que fizessem comigo? Então, essa passagem sempre me remete a isso. E aí, a respeito da fala da Verônica, enquanto estava falando, eu me lembrei aqui, e se Deus desistisse da gente? Né? Porque eu cometo equívoco todos os dias. Eu erro todos os dias. Não tem um dia que eu não cometa algum equívoco na minha vida. E Deus nunca desistiu de mim. Deus, Jesus, os amigos espirituais, meu anjo da guarda, essa turma, essa rapaziada, nunca desistiu de mim. Então, acho que a resposta para a Verônica passa por aí também, Verônica, de a gente repensar isso. Né? Como é que eu gostaria que Deus agisse comigo? Como é que Deus age comigo? E aí, a partir daí, a gente tomar a melhor atitude, obviamente, como disse o Mauro, respeitando o direito e o tempo do outro. Às vezes, ele não chegou a amadurecer ainda para entender a mensagem como nós a entendemos. Mas também já estivemos nesse estágio de não entender. Também já estivemos nesse estágio de contestar a mensagem do Cristo. Já estivemos em diversos estágios e a gente precisa olhar esses irmãos como precisando de ajuda, de compreensão. Sim, senhora, entendi perfeitamente tanto a sua fala, Valdenir, como a do Mauro. Muito obrigado por essa orientação, que eu precisava muito ouvir isso. Porém, o que acontece? De tanto eu persistir e, olha, está errado, não é assim, a sua preguiça não está deixando você fazer isso. Um exemplo que eu estou dando. Eu acabo me tornando uma pessoa chata. Porém, eu quero ajudar, né? Vamos dizer, eu estou querendo ajudar, estou querendo alertar
mas acaba que eu me torno uma pessoa chata de tanto falar. Aí eu acho que eu vou ter que fazer, né, no caso, o que o Mauro falou, dar um tempo, aí esse tempo é o quê? Me calo e deixo o errado continuar e finjo que não estou vendo. Correto? Verônica, tem uma fala da Joana de Ângeles que nos alerta o seguinte: não é o que você fala que incomoda ou que atrapalha. É como se fala. Isso é uma fala da Joana, tá? Não é minha. E, por acaso, né, eu concordo com ela. Então, por acaso, né, a pretensão minha, obviamente, mas não é o que a gente fala, é como fala. Não é o não que incomoda, é como se diz o não. Então, é uma outra maneira que a gente precisa, é outra coisa que a gente precisa também parar para nos analisar. Como é que eu estou dizendo o não? Ou sim, como é que eu estou alertando? Como é que eu estou instruindo? Porque, às vezes, a gente faz a coisa meio atropelando os outros, aí é perigoso. Verônica, Exatamente. Peraí, rapidinho. É exatamente isso que está acontecendo, Valdemir. De tanto eu ver o erro, poxa, está na cara o erro, basta a pessoa cair na real. Não, eu estou errando, realmente não posso fazer isso. E eu acabo até magoando a pessoa com palavras. Foi o que você acabou de falar. O exemplo, naquele dia que eu chorei aqui, que eu já estava no meu limite, eu estava no extremo. Eu falei, você é preguiçosa, você teve convulsão porque você não quis levantar daí, não quis buscar o remédio, jogou toda a sua responsabilidade nas minhas costas, e eu não tenho essa obrigação. Ou foi o que você falou, Valdemir? Como a gente fala, não é verdade? Quer dizer, isso me incomoda demais, me incomoda demais. Eu não quero agir erradamente, mas como eu fico no extremo, eu passo a ser, vamos dizer, uma ignorante para falar. Entendeu? Verônica, esse ajuste vem com o tempo. Nenhum de nós aqui vai acertar de primeira, né? Todos nós vamos num caminho ajustando qual o melhor modelo para mim em relação àquela pessoa, que também não vai se repetir de mim para outra pessoa. Então, cada relacionamento se estabelece dentro das suas condições, né? Então, o importante é que a gente tenha no coração um desejo sincero de ajudar, né? E ajustemos, como o Evaldeni falou, a forma de falar, de se comunicar, para que nós não tenhamos na língua o chicote, né? Porque aí a gente não realmente, apesar de querermos fazer o bem, não vamos estar ajudando. Tudo bem? Podemos seguir? Perfeito. Podemos. Desculpa a demora, tá, gente? Nada. Vamos Obrigada. lá. Vamos agora para o spoiler do Valdeni já. Então, os escribas e os fariseus lhes trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, baixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te de futuro, não tornes a pecar. De João 8, 3-11. Eu não tinha lido, Bel. Eu não tinha lido esse texto hoje, eu não tinha lido, não tive tempo. Cheguei agora há pouco em casa. Quer comentar, Valdemir?
mas vale a pena um comentário em cima do que a gente estava falando, do modo de dizer. Jesus podia perfeitamente, com a autoridade dele, vocês são todos pecadores, vocês não podem jogar pedra, vocês precisam sair daqui, porque vocês são... Ele não. A lei manda apedrejar? Ok, vamos apedrejar, sem problemas. Mas, e aí a sabedoria, coisa que ainda falta em mim, né? Não ia dizer em nós não, em mim. A sabedoria de aquele que estiver limpo, que estiver tranquilo, que estiver sem pecado, vamos lá, pode começar. Comece a atirar a primeira pedra. Então, é a maneira... Aqui, comprovou aqui a fala da Joana. Né? Ou a Joana vem ratificando esse ensinamento de Jesus. É como se fala. E Jesus foi extremamente sábio, como em todas as passagens, mas nessa passagem, extremamente sábio, ao colocar cada uma daquelas pessoas ali a olhar para si mesmo. Ele fez ali um trabalho, né, intensivo de autoconhecimento. Fez que todo mundo olhasse ali para os seus pecados. Segundo alguns estudiosos, inclusive quando ele estava escrevendo no chão, ele estava escrevendo determinados pecados de alguns. Então, alguém olhou ali, leu, e caramba, aquilo ali foi eu. Aquele foi eu. Tanto é que os mais velhos saem primeiro. Né? Por quê? Porque tinham errado mais. Os mais velhos têm mais... Pode ter mais acerto, mas também tem mais erros. Então, por isso, essa sabedoria de Jesus nos encanta. E essa passagem, como eu disse, me encanta também, porque eu gosto muito de pegá-la como exemplo para minha análise, autoanálise e para análise do outro. Diga, Bel. Isso também me pensou, até mesmo no que a Verônica estava falando, que, por exemplo, a gente, às vezes, quer reprimir o outro, até mesmo, como está falando, o jeito que ele fez, ele não mandou ninguém, ele não fez nenhum mandato, ele simplesmente mandou você pensar, pensa bem. E outra coisa é a autoridade moral, tipo, a gente tem que dar primeiro o exemplo para depois poder ensinar qualquer coisa. Que, por exemplo, eu lembro que uma moça estava falando para mim que ela estava fazendo um trabalho mediúnico e ela estava fazendo uma sessão de desobsessão, e ela tentando falar para o espírito, você não precisa fazer isso, ficar perdendo tempo com essa briguinha, com essa birra. E ele virou para ela e falou, pô, semana passada mesmo, você estava brigando com seu filho? Ele falou para ela, aí tipo assim, aí aquele negócio, né? Mas aí ela falou, mas eu pelo menos estou tentando. Então, quer dizer, a gente tem que adquirir, porque que nem aquele dito que é não sei o quê, né? Fala não sei o quê e o exemplo arrasta. O exemplo é a melhor coisa. As pessoas, quando veem que você está melhorando sua vida, você está ficando melhor, porque você está mudando suas atitudes, isso é muito melhor do que qualquer palavra que você possa ter falado, não é não? Então, realmente, o que ele quis dizer aqui, quem são eles para querer julgar a mocinha lá delicada, né? Então, é isso. Exemplo. Obrigado, pessoal. Mais alguém? Então, vamos lá. 13. Item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós todos, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, sem condenar em outros. Nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Continua? Nós até comentamos já isso, né? Nos comentários anteriores, nós já falamos sobre isso, sobre o que ele está descrevendo aqui. A gente acabou adiantando o comentário do texto que a Isabel acabou de ler. Mas alguém quer comentar algo sobre esse
parágrafo? Então, vamos adiante. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca esse último propósito, porquanto o caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Quer comentar, Valdenir? Só lembrando aí que quando se tem por objeto reprimir o mal, você viu o mal, tem por objeto reprimir o mal, é preciso fazer isso com a sabedoria do Cristo. É preciso fazer isso com caridade, com respeito ao outro. Porque já falamos aqui algumas vezes, e lá no livro Boa Nova também Jesus fala para Pedro, o homem comete muito mais erros por ignorância do que por maldade. Então, essas pessoas que ainda têm esse estágio, ainda estão nesse estágio, dentre as quais eu me incluo como um estágio de espírito pouco evoluído, somos adoecidos. Somos pessoas que ainda precisamos de ajuda, precisamos do médico, daquele médico divino lá, que estudamos lá no capítulo 6. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar, porque, via de regra, nós fazemos com a segunda intenção. Não é de reprimir o mal, mas de expor o outro, de desacreditar o outro, de colocar o outro em situação desconfortável. E isso não é caridade. Isso é o contrário, é falta de caridade. Então, esse cuidado a gente precisa ter também. E é claro que não ver o mal, onde o mal existe, não é saudável. O mal está ali, ele existe, precisamos vê-lo sim, e, se possível, precisamos saneá-lo. Mas, de novo, respeitando a posição daquela pessoa. Ainda agora estava num grupo de estudo, a gente estava estudando isso, né, do pecado do pecador. Deus abomina o pecado, digamos assim, mas ama o pecador. Então, o erro que a pessoa está cometendo precisa ser corrigido, mas a pessoa precisa ser amada para ela poder aceitar a nossa corrigenda. E, lembrou Abel, o exemplo arrasta. As palavras movem, mas os exemplos arrastam. Então, eu preciso também estar me esforçando, acima de tudo. Antes de ver o mal do outro, eu preciso ver o argueiro, né? A trave no meu olho, como nós falamos aqui na semana passada. Eu preciso ver o que está no meu, e depois olhar o do outro. Isso é tão relevante que o Evangelho, no próprio Evangelho, ele fala, né, com relação à forma de se fazer a caridade, porque a caridade não pode humilhar o outro, né? Uhum. Então, se na prática do bem, fazer com a intenção de fazer o bem, nós ainda podemos ferir o outro, humilhar o outro, e isso prejudicar a ação no bem, ainda maior deve ser a atenção quando nós vamos, de alguma maneira, ajudar o companheiro verificando uma atitude equivocada, uma forma de entendimento, né, equivocado. Então, aí, mais especialmente, se faz oportuno o cuidado com a forma de se fazer, para que a gente não transforme um ato bom, ou seja, de tentar mostrar o equívoco no outro, mas condenando a pessoa. Como diz aqui o Evangelho, e tantas outras propostas, até mesmo no meio privado, comercial, né? Quando você faz capacitações de liderança, você toca nesse ponto, ou seja, você tem sim
e deve corrigir as ideias. Você pode dispensar as ideias, condenar as ideias, destruir as ideias, mas nunca a pessoa que trouxe a ideia. Então, da mesma maneira que o Evangelho nos fala de outra forma, né? Ou seja, indulgência, né? É isso. Nós podermos falar, conviver e nos relacionarmos com pessoas adversas das nossas propostas, com respeito e, quando possível, ajudá-la a ter um outro olhar sobre aquilo que ela hoje se sente convencida de que seja o correto. Mas, como o Valdenir falou, é por ignorância. Eu sempre digo, né, que não existe espírito mau, existe o espírito ignorante do bem. Então, a ignorância, ela é, de fato, a nossa maior dificuldade, o nosso entrave em tudo, até mesmo para alcançarmos as bem-aventuranças. Porque, se nós não compreendermos, nós nunca vamos buscar aquele novo caminho, aquela nova forma de agir, e dificilmente daremos passos positivos, né, em nossas vidas. Diga, Íria. O que eu queria falar, assim, ó, desde que eu comecei a ouvir a rádio, logo que começou a pandemia, em abril de 2020, março, por aí, que comecei a conhecer vocês, hoje eu posso olhar para trás e dizer que eu era uma pessoa que era completa ignorante nesse sentido de saber a respeito do perdão, sabe? Hoje eu ainda me considero ignorante, porém não tão ignorante como naquela época, porque vocês abriram muito, muito a minha cabeça, assim, de me autoconhecer e, sobretudo, aprendi muito com vocês. E depois, claro, busquei muita biografia também, que vocês estão sempre falando. A Mirandinha fala muito também dos livros e tal, e eu busquei muita coisa por conta também, além disso. Mas o que eu queria acrescentar do que tudo que vocês já falaram, da minha vivência, que eu aprendi com vocês nesse tempo que o perdão não é só perdoar a outra pessoa, mas antes de eu poder perdoar, eu tenho que me auto-perdoar. E isso eu aprendi com vocês aí na rádio, quando vocês falam, quando vocês entrevistam, eu aprendi isso. E não teria como eu perdoar o meu irmão, meus irmãos, eu digo porque eu tive 5 irmãos sanguíneos, mas eu falo assim do meu, não só os consanguíneos, mas os outros, não teria como eu perdoá-los se eu não tivesse me auto-perdoado. E eu acho que isso é muito importante. Hoje, quando olho para trás, eu lembro que o Cristo disse, até tem uma música que o Carlinhos canta, né? Que das ovelhas do Pai, ele não quer que se perca ninguém. Hoje eu olho para trás e vejo, pô, Íria, tu errou tanto, errei nessa vida que eu sei. Imagina aquilo que eu não lembro, que eu esqueci das outras vidas, o que eu não devo ter errado. Que tipinho de pessoa horrível que eu era, se eu já me sinto horrível hoje, só que com um detalhe, né? Que hoje eu consigo olhar pela parte que me cabe e me auto-perdoar. Para poder perdoar o outro, eu preciso me perdoar. E isso não tem outro caminho. Com muita dor eu digo isso, para conseguir perdoar, eu precisei me perdoar. Eu aprendi isso muito, muito com vocês. Estudando também, lendo as coisas que vocês indicam também, ouvindo outras pessoas falando sobre isso. E eu acho que nesse texto tão maravilhoso que o Cristo fala do perdão, é tão confortável, acho que não é essa palavra, mas é tão maravilhoso, confortador saber que eu vou ter uma segunda chance. É tão bom saber que sim, errei, me perdoei para poder perdoar e vou ter outra chance, porque eu também sou uma ovelha do Pai.
Essa questão de perdão, não tem aquela palavra, que o Cristo disse que eu sou o caminho? Então, ele é o caminho, e se ele é o caminho, a palavra que ele deixou é o meu GPS, que me traz de volta para o caminho dele. Então, que eu hoje eu posso dizer com bastante segurança que eu consigo perdoar, sim, porque eu me auto-perdoei. E se eu me auto-perdoei, eu consigo perdoar, embora seja bastante difícil e é doloroso. E tem o Rossandro Cleide, que ele tem na internet, o canal dele, ele fala muito do auto-perdão também, que é maravilhoso. E ele bate muito nessa tecla também, que eu já assisti várias aulas dele, que não tem como nós querer perdoar e, tá bom, eu perdoo, mas não quero ver nunca mais na minha frente, que ele fala também que isso não é perdoar. Porque perdoar é poder sentir que não tem mais mágoa, que deseja o bem, e que posso falar sem chorar. Posso falar sem aquela mágoa dentro do coração, porque errei muito, sim, errei também, porque também não sabia. E quando a gente erra, quando a gente não sabe, a gente tem que se perdoar. Eu não consigo perdoar o outro se eu não me perdoo. Eu acho que era isso que eu queria acrescentar, só nas belas palavras que vocês falam, que vocês Obrigado, disseram, Lídia. tá? Obrigado. Diga, Verônica. Oi. William, minha irmã querida, tudo que você falou é a mesma coisa que eu penso diariamente. Eu aprendo e continuo a aprender com o Mauro, com o Valdemir, com a Rádio Rio de Janeiro. Às vezes eu vou falar alguma coisa que eu sei que eu vou machucar a pessoa. Na hora eu penso no Mauro, eu penso no Valdemir, eu penso no que eu estou estudando. Poxa, mas eu ouvi isso na rádio, eu não posso agir dessa forma. Porém, a luta é muito grande. A gente se conhece somente pelo grupo, né? Eu sou uma mulher só para 3 homens, para essa minha prima, que é cheia de problemas de saúde, uma que, nossa, já ia criticar, ela tem uma irresponsabilidade muito grande, e eu sou falha, tem hora que eu não aguento, eu não queria ser assim, não queria chegar ali e falar, você é preguiçosa, você é que é culpada de estar acontecendo isso, e sobra tudo para mim. Eu não queria fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, Ilha, como você disse aí, gente, se fosse há tempos atrás, antes de eu ter sofrido essa dor que veio para me ensinar muita coisa que eu não sabia, eu talvez já tivesse botado ela para fora daqui da minha casa, se fosse há tempos atrás. Então, William, como você disse, né? Mauro, o Valdemir, todos nós aqui juntos, e a rádio, vocês são peças fundamentais na minha vida. Não estou querendo botar vocês num altar, não, mas eu tenho que dizer essa realidade, entendeu? O Mauro, o Valdemir, porque vocês me ensinam demais, mas é muita coisa e vocês não têm noção. Eu só tenho a agradecer. Tem dia que eu estou rebelde, tá? Eu xingo, não vou mentir aqui, não vou ser hipócrita. Eu xingo mesmo, porque é quando eu estou no extremo. Aí, às vezes, eu sento sozinha no meu cantinho e eu peço perdão por tudo que eu falei de coisa feia. Aí eu penso, poxa, mas não é isso que eu estou aprendendo no grupo, não é isso que o Mauro, o Valdemir e a rádio está me ensinando, por que eu estou fazendo errado? Aí eu tento consertar aquela situação, sabe? Eu só tenho a agradecer, apesar da minha paciência estar sendo bem limitada ultimamente, entendeu? Desculpa eu mais uma vez tomar o tempo de vocês, que a gente está aqui para aprender a estudar, né? Mas é isso aí, Iria. A mesma coisa que vem acontecendo contigo, o reflexo aqui comigo também. Muito eu até agradeço por ter ouvido isso. Tá bom, meus amados amigos e irmãos? Obrigada mesmo. Obrigado, Verônica. Pessoal, olha só. Todos nós aprendemos uns com os outros, né? Nós aprendemos muito com o que vocês compartilham conosco, nos faz
repensar muitas coisas, nos fazem refletir bastante. Falar por mim, né? A única vantagem que eu posso dizer que, porventura, a gente possa ter em relação a vocês é que nós começamos a estudar a doutrina mais cedo. Mas o que nos ensina, quem nos ensina aqui, na verdade, é a doutrina espírita. Nós somos meros facilitadores, né? Eu me lembro, na minha época da minha mocidade, Isabel está aqui, Márcio também, todos fizeram parte dessa época. Nós viemos de uma casa que nós estudávamos muito, né? Era estudo direto, né? Então, a mocidade estudava muito, tinha competição de estudo, né? Lembra disso, Isabel? Então, a nossa única vantagem foi ter começado a estudar antes. Mas todos vocês vão também alcançar esse mesmo estágio. Depende apenas da dedicação de cada um de nós. Então, nós nos colocamos aqui, né, como facilitadores daquilo que a gente já conseguiu compreender e tentamos facilitar o caminho de vocês, né? E isso só aumenta a nossa responsabilidade. A gente fala isso lá na Rádio Abessa. Como isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque nós temos, sim, compromisso com a doutrina espírita, né? Nós não caímos aqui de paraquedas. Então, nós temos que fazer sempre o nosso melhor para facilitar aqueles que estão se aproximando, que estão buscando conhecer a doutrina espírita, tem um caminho facilitado. E uma outra coisa que é muito importante que a gente precisa entender. Uma coisa é compreender o ensino. Outra coisa é viver o ensino. Okay? Então, nós estamos hoje buscando compreender o ensino. Ah, compreendi. Bom, se eu compreendi, agora eu vou para o segundo estágio. Eu quero isso. Eu compreendi, primeiro passo, compreendi. Aí, isso que eu compreendi, eu quero para mim? Quero. Então, vou começar o processo de vivência do ensino. Porque é uma distância muito grande entre o conhecimento e a ação. Mas um passo que precisa ser dado. Ninguém vai ser bondoso sem antes entender o que é ser bondoso e a necessidade de ser bom. Então, nós estamos nessa fase, né? E nós é que agradecemos aqui imensamente, né, a confiança que vocês depositam nessa sala, né, uns com os outros, né? Não nos coloquem, de fato, não nos coloquem, aí eu posso falar pelo Valdenir, porque eu sei como ele pensa, não nos coloquem em nenhum pedestal, porque nós não somos santos, nós não somos perfeitos, nós somos falhos à beça. A única coisa que talvez estejamos em outro ponto é no estudo sistemático que nós estabelecemos para a nossa vida. Então, se todos nós aqui buscarmos esse mesmo caminho, chegaremos no mesmo ponto. Tá bom? Então, nós agradecemos as palavras de todos, que servem de estímulo a todos nós, mas para nós, pelo menos para mim, eu só me imputo uma responsabilidade maior, que me obriga a estudar mais, que me obriga a trazer de uma maneira talvez um pouco mais palatável aquilo que para alguns possa ainda ser um pouco difícil. Tá bom? Muito obrigado aí a todos. Vamos seguir, então? Maurinho, eu só queria falar que, por exemplo, na verdade, a gente foi muito privilegiado, né? Por causa do tio Walter. Eu me acho super privilegiada, porque foi o que você falou, ele sempre incutiu isso, e ele tinha o jeitinho, né? Ele criou uma competição, nada como uma competição para o jovem estudar. Eu lembro de ir aos sábados à noite, a gente ficava olhando aquelas notinhas de fundo da página para pegar a galera nas perguntas. E isso fez jovem estudar. Imagine, jovem estudando sábado à noite Livro dos Espíritos. Então, e olha, graças a Deus, olha só, tem você agora no SEAC levando essa, né? Agora ele criou pessoas que levam adiante. Isso é muito legal, porque realmente é o estudo. A única vantagem é o estudo, né? Quanto mais estudo, mais patrimônio a gente está ganhando para nos melhorarmos. Perfeito. Mas, então, não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal. Não, Bel, você pulou.
Você pulou o parágrafo. Não, eu já li o reproche lançado à conduta de outrem. Perfeito. Eu que estava... Tá certo, sim, tá certo. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue, se acabe com o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios, de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. E eu estou super satisfeita que parece que eu estou lendo o Evangelho emancipada. Está aí, ó, autoridade moral. Pelo visto, eu estou indo em estudos de Evangelho enquanto eu estou dormindo, graças a Deus. Quer comentar, Valdenir? De certa maneira, nós já comentamos isso também, né? Porque os comentários são a ideia do Kardec, aí nesse capítulo 10, né? Os que são misericordiosos, né? Que obterão misericórdia. Então, a ideia é sempre de sermos misericordiosos. E, em cima desse último texto que a Bel leu, né? É claro que Jesus não proíbe que eu perceba um mal onde não existe. Aliás, a doutrina espírita não proíbe coisa nenhuma. Ela nos dá a liberdade, até no Pinga Fogo lá no SEAG, né? Tem uma pergunta lá, dizendo, o espírita pode fumar? O espírita pode fazer o que quiser, né? Desde que ele saiba que ele é responsável pelos seus atos. Então, Jesus não proibiu de que víssemos o mal, de que olhássemos o mal, de que comentássemos sobre o mal, mas que o fizéssemos como ele fez lá com a mulher adúltera, como ele fez com aquelas pessoas que estavam ali para fazer o julgamento. Então, como nós, ou como eu, estou ainda na situação do velho com a pedra na mão, que tem que sair primeiro, então eu tenho um cuidado grande para sempre que leio alguma coisa, sempre que ouço alguma coisa, eu me reportar a mim mesmo. Isso também é até uma questão de profissão, de consultório, de estar buscando autoconhecimento. Então, sempre que eu escuto, sempre que eu leio qualquer coisa, onde isso me aplica? Né? Leio a página, onde que eu encaixo nisso? Em que situação eu estou aqui encaixado? Eu vou sempre buscando esse aspecto, porque aí eu vou errar, com certeza, mas vou errar menos do que se não tivesse esse cuidado. Perfeito. Mais alguém? Bom, pessoal, eu gostaria de propor que nós deixar... Oi. Posso dar uma palavrinha, rapidinho? Claro, É senhor. rapidinho. É só que eu queria, assim, como a Verônica falou, a Íria, você também falou, nesse parágrafo anterior que a Isabel leu, tem um trechinho que fala assim, não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante? Né? Tem essa frase ali, essa pergunta. E cabe a você, isso aqui para mim encaixa em vocês que estão à frente do estudo, você, o Valdenir, a Bel, as pessoas a Margarete, a todos, porque esse pouquinho, que vai devagarzinho, mas que já tem esse entendimento da importância desse auxílio ao outro, né? De ajudar o irmão. Então, eu agradeço muito essa ajuda. É muito importante para todos nós, como a Ilha falou,
Eu também me vejo assim, em alguns momentos, lembrando do Não Julgar, lembrando do Valdemir, de vocês. Isso é maravilhoso. Agradeço muito a vocês também. Obrigado, Silvana, querida. Diga, Bel. Só falando que saber é o que o Maurinho falou, né? Se você não fizer a parte 2 desse plano, o saber não serve para nada. Eu conheço gente que não tem a mínima noção de espiritismo ou de religião nenhuma e é super boa com todo mundo, ajuda todo mundo. Está muito além de muita gente que tem o ensino. Então, quer dizer, o ensino ajuda, claro que ajuda. Óbvio, ainda mais para você discernir o que você está vendo como vindo para você como intuição, né? Como você vai saber como ajudar, porque como foi falado aqui, não é o ajudar, é como você vai ajudar, não é o que falar, é como você vai falar. E isso tudo o ensino ajuda. Mas o ensino sem a parte B, que é praticar, não vai pensando. Eu ainda estou na fila lá do Mundo de Regeneração, lá atrás. Mas não estou igual a Angélica, que a Angélica, pelo visto, vai para outro mundo, vai ser exilada. Mas não eu. Ah! Mas é o primeiro passo, Isabel. O primeiro passo é saber, conhecer. Depois a gente vai embora. Depois a gente sabe caminhar com as próprias perninhas, né? Porque se a gente não sabe, está na escuridão total, já é difícil. Na claridade já é difícil. Na escuridão, então, pelhora, que nem dizia minha cunhada, pelhora. Na escuridão, pelhora, viu? Pelhora bastante. Ô, Bel, você tem toda a razão quando fala do plano B. E aí, quando você estava falando, eu me lembrei da carta de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que eu alimentasse, eu desse meu corpo a ser queimado, que eu alimentasse todo mundo, que eu fizesse isso, que eu tivesse conhecimento de tudo, que eu tivesse todas as ciências, mas se eu não tivesse amor, eu não seria absolutamente nada. Então, o conhecimento, como lembrou o Mauro aí, é interessante porque a elevação intelectual precede a moral. Eu aprendo para poder fazer. Mas se eu aprendo e não faço, eu sou mais responsável do que aquele que não aprendeu. Bem, pessoal, vamos parar aqui nas Instruções dos Espíritos, no item 14, perdão das ofensas. Bom? Semana que vem a gente volta aqui nesse ponto. Vamos, então, fazer a nossa prece. Gostaríamos que todos nós pudéssemos envolver o nosso querido irmão Márcio, e ele, por sua vez, envolva a lembrança de sua mãe, nossa irmã querida, para que ela possa receber de todos nós, por seu intermédio, as nossas melhores vibrações, o nosso abraço fraternal, desejando que ela siga nesse caminho. É uma pessoa que foi sempre muito amorosa, tivemos a oportunidade da convivência, sempre cuidou de todos nós como seus filhos fossem, e também, nessa mesma condição, desejamos a ela um prosseguir de vida com serenidade, com luz e paz. E assim, Jesus amigo, aqui estivemos reunidos por alguns instantes em teu nome, na certeza, Senhor, de que tu nos envias os teus emissários de amor e bondade para nos sustentar na jornada. E é isso que te pedimos, Jesus. Sabemos da necessidade do suor do nosso rosto para adquirirmos as condições que ainda não temos, mas temos a certeza, Mestre, que tu estás conosco, não nos abandona e nos estimula, sempre no trabalho, no aprendizado e no crescimento. Recebe, Jesus, a todos aqueles que, nesse momento, retornam à vida espiritual, que eles possam ser recebidos pelos seus amores, por aqueles companheiros que os antecederam, para uma continuidade da convivência cristã que nos uniu aqui nesta vida. Obrigada, Jesus, por tudo. Preenche os nossos corações com a tua paz e a serenidade, e assim possamos seguir em frente, na fortaleza de ânimo, nos trabalhos e nos desafios que nos aguardam. Obrigada, Jesus, por tudo. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre.
Graças a Deus. Amanhã tem rádio, hein? Amanhã tem rádio. Não nos esqueçamos. Deixa eu tirar a foto aqui, pessoal. Não sai, não. Abre aí a câmera, quem quiser sair na foto. Espera aí que tem mais uma página. A Bel do quinto andar vai sair dessa vez. Roseni, toda bonita, batom e tudo. Olha só. Pronto, pessoal. Um beijo grande, uma boa semana, semana de paz. Tá bom? Amanhã estaremos na rádio, vamos prestigiar a rádio, vamos estimular, que a rádio precisa crescer nas redes sociais, pessoal. Muito, muito, muito. Um beijo grande, fiquem com Deus. Com Deus. Boa noite, gente. Boa noite.